Usou bastante moleque, foi o São Paulo. Empatou em 2-2 com o Sport fora de casa. Teve uma falha do goleiro Yang, estreia dele, ele entregou um gol logo de cara. Depois tomou mais um gol, mas reagiu. O São Paulo. Esse foi o primeiro lance do jogo. De Neno, ó, vai, pum, fora. Aí depois vai. Aí o Yang foi mal nesse lance. É inacreditável, né? Mas depois o São Paulo se recuperou, ficou uma boa impressão. Quase ganhou o jogo, claro. Exato. Cara, a impressão ficou boa. Sim, eu acho que é muito como o Vessone falou, o Sport não está preparado, né? O Sport voltou os 11 jogadores dentro da área dele com 10 minutos do segundo tempo. Né? Então, o São Paulo estava groga depois do 2-0, o time todo remendado, jogando com um sistema diferente pela primeira vez, sem 3 zagueiros, os caras com a cabeça lá para não se machucar, outro. E aí o Sport permite. Quando o Sport toma o primeiro gol do Lucas, aí o time sentiu. E aí o São Paulo, com as modificações, a entrada de um ou outro titular, etc. O menino entrou bem, o Henrique do Carmo, o São Paulo quase virou mesmo o jogo. Não, a última bola foi do São Paulo, o cara salvou ali. Quase fazendo 3-2. Que tá, o ponto estava no jogo, na estratégia. Né? Vou jogar com 2 titulares apenas. Que só jogaram porque não tem o zagueiro reserva. Senão não jogariam também. Mas quando você planificou, tudo que você... Eu vou lá, não quero perder, trazer um ponto, não machucar ninguém, dar ritmo pro Lucas, tá tudo feito. Perfeito. Eu acho que nesse sentido... O Alan Franco saiu com dores, né, que era um dos titulares a jogar. Eu acho que agora eu acho que agora ele tem uma dúvida, uma maior e outra menor para a terça-feira. Lembrando que o Atlético Nacional jogou também pelo colombiano. Nossa, amanhã já é o jogão, né? Ridículo. O intervalo entre os jogos do São Paulo é piada. É piada. O Abel reclama, o São Paulo é piada, mas ninguém faz nada. O Atlético Nacional jogou também pelo colombiano, mas jogou só com reserva, não levou alguns jogadores, jogavam em casa. Chegou a São Paulo no domingo, chegou junto com o São Paulo. São Paulo voltando no Recife. E o Atlético Nacional vai ter um treino hoje à tarde para o jogo do ano. E acho que aí a dúvida é a posição do terceiro homem do meio de campo. Se ele vai com o Alisson, que jogou a primeira partida e não vem bem nessa função, ou se vai com o Rodriguinho, que jogou meio tempo lá, ou se vai até com o Lucas, que eu não acho que mostrou condição para começar o jogo. Eu acho que ele mostrou condição para entrar durante o jogo com outro tipo de participação. Né? Acho que já dá para ele entrar no intervalo, Lucas. Pois é. Se a coisa estiver enroscada. Como aconteceu. Mas se eu sou treinador e eu falei aí, ele falou, não, começa o jogo. Eu não falo não pro Lucas. Mas aí tem que ter alguém que mandar, né? Não, o jogador vai querer jogar. Claro. Amanhã dá para discutir isso, mas... Fui informado aqui que o Crespo falou que ele vai começar. Não ouvi isso. Não falou. Não ouvi também isso. isso. Ouvido isso não, sobre começar, mas acho que vai ser utilizado, né? Fez um gol, aliás. Ganhar a moral, né? Subindo aí no 15º andar. Cara, o segundo gol do São Paulo é bizarro. Você viu a defesa do Sport? Então. Esse é o negócio. Mas essa é uma questão que eu falo sempre pro jogador numa outra fase da carreira, pro Neymar, pro Lucas, para esses jogadores que quando os jovens eram jogadores de arrancadas e tal, não dá mais para jogar assim nessa idade. Não dá. É impossível. Você se machuca e você não ganha na corrida de ninguém. Quando ele foi tentar arrancar lá contra o Palmeiras, caiu no chão, os caras caíram em cima dele, ele ficou 3 meses fora. Qual que é a alternativa a esse limite da idade física? Desenvolver outras habilidades. Isso que ele está fazendo, que o Cristiano Ronaldo fez quando mudou de posição, virar um cabeceador com tempo de bola, é uma baita numa virtude. E olha... E ele já fez gol contra o Corinthians desse jeito, contra o outro desse jeito. Então, o cabeceio... O cara é menor que o Vessone, cara, o Lucas. Só que ele tem uma explosão muito grande. Isso tempo é uma de virtude. bola. Isso ele tem que aprimorar, porque pode ser, a partir de agora, um recurso que ele passa a ter. Porque os outros ele não tem mais. Bom, o Tolói já está sem condição de jogo. E o São Paulo encara amanhã... Temos parcial? Então, 48 eu via. 48 por enquanto. Vai chegar, vai ter casa cheia, vai ser um jogo osso. A gente vai falar bastante sobre essa partida mais amanhã. Quer complementar sobre o São Paulo? Você falou que achou que jogou bem, né? Não. Eu gostei da postura do São Paulo. O primeiro tempo foi bem ruim, mas aos poucos, a partir do primeiro gol,
o São Paulo mostrou qualidades e poderia até ter vencido o jogo. Fala um pouco do que é o esporte no momento, mas também fala da reação do time. Sim. E o Yang é o seguinte, se eu fosse treinador dele, eu falei, nunca mais você vai fazer isso. É isso. Tem que dar um toque. Né? E depois ele driblou o cara na área. É verdade, ó. Ousado. Bom, vamos conferir os destaques. Terça-feira em vista e Perfeito. as estratégias tomadas, equivocadas ou não, acho que a gente tem que analisar cada uma delas. Diante de tudo, num jogo maluco deu para o gasto. Um ponto, se com a escalação que o São Paulo foi para campo oferecesse um empate, acho que a gente fechava. E foi isso que aconteceu. O São Paulo foi buscar o empate. E aí, quando você busca o empate, ainda fica um gostinho de reação, etc., que parecia impossível pelo andamento do jogo. Acho até que se o Sport força depois do segundo gol, ele teria definido o jogo, mas foi inteiro para trás, com 15 minutos do segundo tempo querendo defender o resultado. E aí, com a entrada de alguns jogadores do São Paulo melhores, o São Paulo foi buscar, mereceu o empate, quase virou, como você falou no final. E aí, eu acho que tem a análise do jogo, do time que jogou, dos jogadores que atuaram, do sistema novo que entrou e do que a gente pode esperar para terça-feira, tendo visto o que a gente viu hoje, né, de pistas, destaques, lesões ou sustos. Tudo isso a gente pode analisar mirando terça-feira, que é o jogo do ano para o São Paulo, o jogo da volta. Não dá difícil analisar um jogo e outro, né? É difícil até dar as notas hoje, né? Porque tem jogador que estava péssimo, jogando muito mal, de repente vira, começa a melhorar, enfim. Vamos falar sobre tudo isso nesta live aqui. Isso que eu estava com pouca expectativa do jogo, achava que vai perder, o Rui tá meio rifado, mas aí o final do jogo me deixou mais animado. Foi um bom final de jogo, né? Pressionou por ter virado. Você falou do Sport, né? Que com 15 minutos de jogo estava tentando empatar, cara, é o desespero de quem tá lá atrás, né, meu? E já quantas vezes já aconteceu isso com eles? Com o Palmeiras aconteceu isso com eles, com o Santos aconteceu isso com eles, de estar com a vitória e deixar escapar. Então os caras também estavam desesperados, né? O time é fraco, o time é bem fraco. Quando tomou o gol do Lucas, é que o São Paulo estava meio entregue, né? Quando faz o 2-0, né? Então acho que faltou para os caras torcerem a faca. Bom, para a gente começar o bate-papo, a escalação, né? Como a gente falou no vídeo, com a relação dos jogadores que foram para o Recife, jogariam titulares. No final da conta, jogaram 2 titulares, né? Alan Franco e Sabino. Alan Franco saiu mancando. E para jogar 2 titulares, o Crespo mudou o sistema de jogo, né? Jogou no 4-2-3-1, parecido com o esquema do Zubeldia, na verdade, né? Sim. E com poucos jogadores também da base, né? Os carequinhas convocados, eles não foram para o jogo. As novidades, o Yang, né? Sim. E o sistema, né? Basicamente foi isso. E mais reservas que não vinham atuando, como o Dineno, o Tapa e tudo mais. Aí, né, Tironi, eu não sei, para começar a conversa, a gente tem que analisar. O jogo acabou sendo condicionado por uma falha bizarra do Yang. Não foi uma falha qualquer. Claro que não. Entre personalidade e responsabilidade, né, tem um limite aí considerável, né? Não foi personalidade, foi completa irresponsabilidade. Talvez ele tenha se queimado para o resto da carreira. Puta, é duro, né? Duro falar, mas é verdade, né? Sim. Porque o time reserva nem começou mal o jogo. O Dineno teve uma chance na cara, chutou torto. A única vez que ele pegou na bola, inclusive. Exatamente. Aí não pegou mais na bola. Aí o Yang, aí depois da falha do Yang, acho que o primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim. Pouca coisa, poucos. Os 2 volantes, ok. O Pablo, eu fiquei com medo do Pablo ter se machucado, porque o Sport batendo pra cacete, como era de se esperar. O Luan razoável, o Rodriguinho razoável, meio campo razoável. Agora o ataque nulo, né? Completamente nulo, os 3. Os laterais nulos. E aí o segundo tempo começa pior, né? Entra o Lucas no lugar do Rodriguinho, ele divide o time em 2, né? Porque o Lucas nessa posição, ele não vem com os volantes, aí é 4-2-4, ele cola na frente. O Sport fez o segundo, e quando o São Paulo estava grog, o Crespo fez 3 alterações e os caras que entraram bem, sobretudo o Henrique do Carmo. Que partida do Henrique do Carmo.
Uhum. Eu espero que o São Paulo não negocie o Henrique do Carmo depois. O Ferreirão foi anunciado pelo Shakhtar hoje, antes do São Paulo anunciar a venda. Já estava de camisa, já vai jogar. Eu espero que o São Paulo segure pelo menos o Henrique do Carmo, com tantos desfalques que tem para a temporada. Ele entrou muito bem, acho que foi talvez a minha grande surpresa, a grata surpresa do jogo. E aí depois, quando entra o Bobadilha, então, aí o São Paulo fez para virar o jogo, né? E conseguiu pelo menos esse empate. Mas um jogo muito de contrastes, né? Então tá aí, né, galera? Falando sobre o jogo de sábado, né? Cara, gostei muito do Henrique do Carmo. Tem que botar o time reserva mesmo. O Young, infelizmente, falhou, mas o Henrique do Carmo jogou muito, cara. Ele tá fazendo as tabelinhas com o Lucas ali. O Mike também, no segundo tempo, melhorou. Fez o gol. Então, assim, eu concordo aí com o Arnaldo e o Tirone, cara. Eu acho que o nome do jogo foi o Henrique Carmo, né? Do Carmo. Só falta vender ele também, né? Já vendeu o Ferreirão, só falta vender o Henrique do Carmo, né? Mas agora é foco total na Libertadores. São Paulo já treina hoje, né? Hoje é a segunda, focado na Libertadores e o Morumbi já tá com 48 mil ingressos vendidos, né? Vai passar de 50, vai ser loucura, cara. Amanhã vai ser realmente aquelas noites de Libertadores no Morumbi que nós torcedores, nós sabemos como é que é. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Eu tô muito ansioso, não sei se você está também, mas, mano, tô nervoso pra caramba, velho. Amanhã vai ser jogão. E é isso. Valeu! É nóis!